Tá, muito obrigado, então, irmão Henrique, por confirmar. Nós estamos gravando esta palestra para ser exibida posteriormente, né? Então, a todos vocês, meus irmãos, uma vez mais, namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. É realmente uma satisfação nós dirigirmos a palavra para vocês, né? Para falarmos desse tema, meus irmãos, que na sociedade teosófica, né, que aqui nós estamos com os seus três grandes objetivos, né, que é de formar um núcleo de fraternidade sem distinções, de promover o estudo comparativo de ciências, religiões, filosofia, e também de investigar os poderes latentes do ser humano. Esse tema dos veículos de consciência, eu acho que é um que deve ser objeto de muito estudo de todos os irmãos. Aparentemente é um tema fácil, mas realmente não é, meus irmãos. É um tema que pode chegar a nível de detalhe muito grande, né? E o próprio título, né? Veículos da consciência, né? Da onde vem, meus irmãos, essa consciência que nós utilizamos, essa consciência que nos parece tão óbvia, né? Que nós aparentemente estamos aqui exercendo a nossa consciência. Da onde que vem isso? E as grandes obras teosóficas, como a Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, A Voz do Silêncio e pesquisas de tantos irmãos teósofos, nos dizem que a nossa consciência, meus irmãos, ela é uma dádiva universal, né? A alma do ser humano, segundo esses grandes escritos, ela tem uma correspondência com a suprema alma universal. Então, aquilo que nós manifestamos aqui hoje, meus irmãos, enquanto seres humanos, é uma dádiva que vem de longe, meus irmãos, que vem de muito, muito tempo atrás. E esses grandes escritos, meus irmãos, como a doutrina secreta, nos dizem que nós estamos numa peregrinação. Uma peregrinação obrigatória, meus irmãos, onde a nossa chispa divina, ela tem que passar, meus irmãos, por um grande processo, um processo de desabrochar, um processo de autoconhecimento, um processo de mergulho na dualidade, na diversidade, para que finalmente ela retorne à sua unidade. Então, a nossa alma pessoal, meus irmãos, ela guarda esse retrospecto com o universo. Mas, né, como muitos livros teosóficos também nos dizem, meus irmãos, o que é a nossa pequeníssima fagulha, meus irmãos, a nossa chispa divina, a nossa mônada, se ela fosse comparada com o brilho, com o fulgor desse ser cósmico que está próximo a nós, meus irmãos, que é o Sol, né? Porque, na verdade, meus irmãos, nós pertencemos à grande hierarquia é, desse grande ser universal que a teosofia chama de o Verbo solar, né? Que é o Logos, né? E justamente o apóstolo, o grande apóstolo preferido de Jesus, que foi João, ele disse no início do seu
das suas palavras que estão lá no seu evangelho, ele disse, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra verbo, meus irmãos, é uma tradução do grego logos. E a teosofia nos diz, meus irmãos, que por trás deste desta maravilhosa estrela, meus irmãos, que brilha a 8 minutos e 32 segundos de distância na velocidade da luz, por trás do nosso Sol há um segundo sol, meus irmãos, há um sol espiritual, um sol de consciência, é, que as religiões chamam de Deus, que os indianos chamam de Ishvara ou de Brahma, é a grande potência, meus irmãos, ativa e que emana, meus irmãos, as nossas chispas divinas. Mas a frase não é minha, mas sim de uma grande teósofa lá da Inglaterra, dos primeiros anos da Sociedade Teosófica, Anna Kingsford, né? No seu livro Trajada com o Sol, ela pergunta, né, o que representa, meus irmãos, a pequena luz, a pequena vela, a pequena lâmpada da nossa chispa divina perante esse fulgor do sol, meus irmãos, não representa absolutamente nada. Então é por isso, meus irmãos, que apesar de bilhões e bilhões dessas chispas serem periodicamente emanadas, meus irmãos, e nós é, já fizemos aqui uma palestra muito extensa sobre a doutrina da emanação, né? Apesar de serem bilhões e bilhões, cada uma delas, meus irmãos, tem que peregrinar, tem que se expandir, tem que aprender a coordenar matéria ao seu redor. E exatamente esse ser, meus irmãos, que nós muitas vezes nas nossas igrejas, nas nossas religiões, nas nossas filosofias, nós adoramos como Deus, mas esse grande sol espiritual, meus irmãos, o segundo sol aí, esperado pela música popular, né, brasileira, ele, na verdade, meus irmãos, ele nos emanou, mas ele mesmo também passou por esses mesmos estágios que nós estamos. Então, quando nós vemos, né, os estudos teosóficos sobre a doutrina das emanações, meus irmãos, nós sabemos que a divindade no nosso sistema solar ela tem três aspectos. Ela tem um aspecto, pelo menos é a visão cristã, né, o aspecto Pai, o aspecto Filho e o aspecto Espírito Santo. Há um primeiro Logos, um segundo Logos e um terceiro Logos, meus irmãos, que todos estão, né, coordenados dentro da Trindade, mas cada uma dessas pessoas da Trindade, elas lançam a sua manifestação, né? Então, para nós entendermos, meus irmãos, o que acontece nesse ser consciente que nós temos e por que que ele se reveste de veículos, nós devemos imaginar, meus irmãos, que essa unidade do logo solar, da divindade, de Deus, né? Dentro dele, dentro da sua unidade, os seus três aspectos emanaram, né? Seria muito fácil dizer criar, mas não é, meus irmãos. O processo, na verdade, é de emanação de dentro dele e iniciando com a emanação do terceiro aspecto, né? Que é, meus irmãos, em outras trindades, né, que não a cristã, é o aspecto mãe, né? O cristianismo chama
o terceiro aspecto, né, de Espírito Santo, mas nas outras trindades é a mãe, né, é a matrix, são as águas do abismo, né, a matéria primordial, é, Svabhavats, ou Mula Prakriti, né, me permitam aí o teosofês, né, mas é isso, meus irmãos, é aquele, aquele Koilon, né? Já falei três termos aqui de teosofês, né? Vamos falar muitos aqui. Depois vocês devem ir lá no glossário teosófico pesquisar isso, né? Mas hoje a ciência nos fala que existe uma matéria escura, uma energia escura. O ocultismo, meus irmãos, sempre falou disso, sempre falou de que há, né, uma substância primordial, né, que é manipulada, né? A religião fala de uma maneira poética, né? O cristianismo fala que no início o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo, né? Mas, na verdade, o terceiro aspecto, o Espírito Santo, a Mãe Divina, o aspecto feminino, ela cria os sete planos de manifestação, desde o plano divino até o plano material, o plano físico, e depois de ter sido criado, meus irmãos, esses planos, né? Começa exatamente a emanação da vida, né? Começa a ser lançada a, a peregrinação das chispas divinas, que primeiro, né? A primeira emanação é a emanação da matéria, a segunda emanação é a emanação das chispas, e essa segunda emanação é a vida do Cristo, né? É a verdadeira crucifixão do aspecto filho, do aspecto crístico na matéria. Cada uma das chispas divinas vai mergulhar até chegar no plano mais denso, no plano mineral, e depois começar a subir, meus irmãos, até encontrar com a terceira grande emanação, a emanação de Deus Pai. E é essa, meus irmãos, a nossa condição atual como seres humanos. Mas nós não devemos, meus irmãos, acreditar que essa nossa forma humana seja exatamente a única forma, meus irmãos, pela qual o Espírito é capaz de se manifestar. Não, meus irmãos, isso não é verdade. Existe uma declaração na doutrina secreta que eu acho que é extremamente importante, extremamente profunda, que Madame Blavatsky, lá do fundo da sua intuição, da sua clarividência, ela bradou o seguinte, meus irmãos, que todos os pontos matemáticos do universo são inteligentes. Não existe um único ponto do universo, por mais inerte, por mais vazio que ele possa parecer, né? Que ele seja destituído de vida, que ele seja destituído de inteligência. Então, quando nós dizemos veículos da consciência, meus irmãos, não são só aquelas formas organizadas que nós vemos muito claramente, que são os seres humanos, os animais, as plantas, né? Todo o circuito aí de fauna e flora desse planeta, que é magnífico, não, meus irmãos. Mesmo as formas inanimadas, mesmo os metais, as madeiras, a terra, as rochas, e inclusive, meus irmãos, os mundos elementais, os mundos invisíveis, todos eles são veículos para que a chispa divina possa experimentar as diversas formas de manifestação. Por isso que
nós temos que estudar, meus irmãos, que essa chispa que está brilhando nos nossos corações, ela é muito, muito, meus irmãos, muito antiga. Ela não foi emanada há 20, 30, 50, 70, 100 anos atrás aqui, de qualquer irmão que seja mais antigo, mais velho, nessa sala. Nem foi emitida nesse século, no século anterior, ou há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, nem lá os nossos poetas mais criativos, né? É, como Raul Seixas, que disse: Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Parecia que ele estava delirando lá naquela música. Na verdade, era o Paulo Coelho, né? Grande escritor aí que já está milionário lá, morando na Suíça, né? Essas chispas, meus irmãos, emanadas, que foram emanadas juntas, né? Segundo Charles Leadbeater, as nossas chispas divinas que estão hoje no nível humano, elas são cerca de 60 bilhões de chispas, né, que começaram a evoluir juntas, né? Então, o fato de nós estarmos hoje, meus irmãos, nessa condição de seres conscientes, com memória, né? Com imaginação, com sentimentos, com sensações físicas, né? Isso foi obtido, meus irmãos, e começou essa nossa peregrinação há muitos e muitos milhões de anos. É por isso, meus irmãos, que todo ser desperto, vocês podem ler todas as biografias dos maiores seres espiritualizados desse planeta. Eles têm um profundo respeito por qualquer indivíduo, por mais criminoso, por mais errado, por mais atrapalhado, né? Por mais, né? Todos os problemas que o ser humano pode apresentar, mas uma pessoa, meus irmãos, simplória, ela está aqui manifestada no reino humano, ela é fruto de uma evolução muito antiga. E nós agora que estamos tomando consciência, meus irmãos, que nós viemos dessa fonte grandiosa, não simplesmente o Sol como uma estrela, que é o seu chakra energético, mas o que está por trás dele. É uma consciência que se estende para lá do último planeta, para lá, para além né, daquilo que é chamado a corda dos anjos, né? Que uma consciência que alcança outros sistemas solares, né? Que as estrelas, meus irmãos, estão unidas conscientemente e os seres que estão abaixo dessa consciência estão todos evoluindo. Então, nós temos que ter um respeito profundo por cada ser humano, né? Porque todos são a, a demonstração dessa evolução. Então, para a gente entender isso, meus irmãos, claramente, nós temos esse gráfico aí. Tudo começa, meus irmãos, num ponto matematicamente total, indefinido, que os ocultistas chamam do mundo Adi, o mundo puramente divino, e ah, a substância primordial do universo vai se manifestando, vai caindo na manifestação, né? Então, do plano divino surge o plano monádico, depois o plano átmico, né? No plano monádico ou anupadá, que estão as chispas divinas, e daí em diante, meus irmãos, a matéria vai ficando cada vez mais densa até chegar na periferia desse processo, que é o plano material onde nós estamos. Mas nós nunca devemos esquecer disso para que a gente não se perca
que em cada um de nós, meus irmãos, há um centro aonde nós não podemos errar. Esse centro é a chispa divina que está lá evoluindo desde que esse processo começou, né? E nada pode destruir essa chispa divina, porque ela é essencialmente una com a divindade, com o logo solar e tem essa correspondência com o universo. Então, o processo que posteriormente, né, a nossa chispa divina, que é o espírito, por assim dizer, né, ele vai criar, ele vai manifestar uma alma que na teosofia muitas vezes é chamado de ego, né? É um termo que também se apropriou a psicologia, né? Mas o ego aí que nós dizemos é a alma humana, é o ponto, meus irmãos, de combate, né? É aonde está o verdadeiro Kurukshetra, né? Como disse o Senhor Krishna para Arjuna, que ele deveria fazer o bom combate, né? Como diria também São Paulo, ao grande ponto de inflexão é a nossa mente, meus irmãos. Porque lá embaixo, e é aqui onde nós estamos, meus irmãos, na matéria, nós temos uma personalidade, né? Personalidade que vem de persona, nós somos uma máscara limitada, né? A manifestação dessa última encarnação, condicionada pelo nosso ambiente, pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelo nosso país, pelo governo, pelas leis, né? Lá embaixo nesse gráfico há uma personalidade. Agora, lá em cima, que na verdade é lá dentro, há um ser puramente divino que é praticamente simplesmente um espectador desse processo, né? A evolução da mônada, ela é simplesmente a expectativa da volta desse filho pródigo que periodicamente entra na matéria. Então eu pus esse número um aqui embaixo para representar a personalidade, para mostrar que a nossa alma comparada com a personalidade, ela é 1000, né? Comparada com um da nossa personalidade, do nosso eu mortal, mas o nosso espírito, meus irmãos, a potência dele é de 1 milhão, porque ele é a própria divindade, ou como diriam os hindus, Om Tat Sat. Eu sou aquilo, dentro de nós está a realidade una, meus irmãos, indivisível. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas o que que a gente vem fazer aqui no Brasil, né? Viver essas situações que nós estamos vivendo aí, mosquito da dengue transmitindo vírus, pessoas morrendo, milhares de pessoas doentes, né? O que que nós estamos fazendo aqui nesse plano físico? Nós estamos, meus irmãos, aprendendo a ser humanos. O nosso espírito não sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é ser divino. Ele não sabe o que é ser humano. Ele não sabe o que é ser picado por um pernilongo. Ele não sabe o que é ficar doente. Ele não sabe o que é pegar um coronavírus, ficar com falta de ar. E principalmente ele veio para aprender, meus irmãos, a desenvolver as qualidades humanas mais profundas, né? Então, esse processo, na verdade, ele não é simplório, meus irmãos, porque antes de chegar aqui na matéria, a, a- nós usamos como veículo algo que nós nem imaginamos, que nós nem temos consciência, que é a essência elemental, né? Então, lá de cima do plano monádico, a essência monádica foi
nos envolveu a nossa chispa divina e nós fomos nos imiscuindo nessa matéria, meus irmãos, primeiro no primeiro reino elemental, depois no segundo reino elemental, que estão no plano mental, e depois no terceiro reino elemental. Esses elementais, meus irmãos, eles são o próprio plano mental, o próprio plano astral, e por que não dizer o próprio plano físico, né? Dentro de nós há essa substância, né? Até que finalmente, né, depois de muitos e muitos milhões de anos de evolução, de ter usado essa matéria elemental como veículo, nós chegamos lá no reino mais denso, que é o reino mineral. E nós estamos cercados do plano mineral, meus irmãos. Nós estamos sentados em cadeira, usando computador, celular, olhando para uma tela, pegando uma faca de metal, tomando água no copo. Nós achamos que essa substância não tem vida, meus irmãos? Tem sim. Dentro delas há consciência, elas estão, obviamente, numa alma coletiva, que é diferente da nossa, que é uma alma individual, mas elas estão também evoluindo. E depois esse processo vai subindo, né? Nós começamos a usar a, as formas do reino vegetal, depois de muitos milhões de anos, o reino animal, e finalmente estamos aqui nós no reino humano, né? O reino humano que hoje a ciência reconhece que sobre esse planeta, meus irmãos, já viveram cerca de 100 bilhões de seres humanos. Atualmente nós somos cerca de 8 bilhões de seres humanos, mas sobre essa esfera que nós chamamos de planeta Terra, já viveram cerca de 100 bilhões de seres. Isso bate muito com os números do senhor Leadbeater, quando ele fala que existem 60 bilhões de chispas no reino humano, né? E nós temos que tomar muito cuidado com essa questão aí dos elementais, meus irmãos, porque o elemental é realmente o que compõe o nosso ser interno, né? E é por isso que o ser humano, muitas vezes, ele é contraditório, né? Nós achamos que nós somos uma única vida, né? Que existe uma unidade, né? Realmente, do ponto de vista filosófico, tal, o ser humano é uma unidade, mas nós somos compostos por trilhões de vidas, meus irmãos. O corpo físico é composto por trilhões de células. E os nossos corpos invisíveis, meus irmãos, são compostos por milhões e milhões de seres elementais que compõem a nossa aura. Daqui a pouquinho nós vamos ver aí, né, que o ser humano não é só isso que a gente enxerga, né? E vejam bem, meus irmãos, essa natureza que está dentro de nós, as células, elas têm vontade própria. As células, elas pensam, as células emitem hormônios, emitem a sua química, elas têm vontade, elas sentem. Nós estamos sentados aqui, a célula, né, onde nós estamos sentados em cima do nosso músculo, ele começa a doer e começa a gritar lá: olha, sai daí, levanta, vai sentar numa cadeira mais macia, vai sentar num sofá, né? Aí outras células estão falando: poxa, mas são 8h48 da noite, vai jantar, vai fazer um lanche, né? Tem um monte de células gritando dentro do nosso corpo, meus irmãos. E os elementais também, meus irmãos. E os elementais é que são responsáveis, né, por aqueles desejos que muitas vezes a gente não controla,
né? E nós somos responsáveis pelos elementais que estão dentro dos nossos corpos invisíveis, porque nós não só nos alimentamos de matéria física, que compõe a nossa substância material, mas nós nos alimentamos de elementais também. Quando a gente lê um livro, quando a gente vê um filme, quando a gente vai no teatro, quando a gente conversa com alguém, quando a gente vai num parque de diversões, o que que você está fazendo ali, meus irmãos? Você está buscando sensações, emoções, informações. Tudo isso, meus irmãos, são elementais que nós introduzimos dentro do nosso ser, né? Então, aquela famosa frase, né? Diz o que comes que eu te direi, né? É, o que és, ou diz-me com quem andas que eu te direi quem és, né? É exatamente por isso, porque a gente está sempre se alimentando, a gente está compondo a nossa natureza, não só o que a gente engole pela boca, mas o que a gente vê com os nossos olhos, o que a gente ouve, as músicas que nós escutamos, né? Os jornais, as novelas, os filmes, as peças de teatro que a gente assiste, a gente vai compondo um conjunto de elementais dentro do nosso ser. Só que o seguinte, nós temos que prestar muita atenção nisso. Vejam bem pela flechinha do gráfico aí, né? Deixa eu pôr o dedo aqui na posição lá, né? Os elementais, eles estão descendo, eles estão evoluindo. Então, se você deixar os elementais mandar na sua aura, meus irmãos, é a desgraça total. É como disse o apóstolo Paulo, né? Paulo definiu muito bem esse problema quando ele disse o seguinte, está lá na Bíblia, né? O bem que eu quero, isso eu não faço. Agora, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, porque às vezes a pessoa acha que tem alguma coisa dentro dela que a domina, né? Por isso que tem certos vícios, certos comportamentos, e a gente se condiciona, né? O ser humano é um processo de crenças, de condicionamentos, mas nós criamos elementais dentro dos nossos corpos que nós temos que aprender a trabalhar com eles. Então a nossa alma quer subir lá para o reino super-humano, mas os elementais que estão dentro de nós querem descer, né? Então nós temos que prestar muita atenção nisso, meus irmãos. É um ponto a ser estudado dentro da teosofia, né? Muito importante. Então essa composição, meus irmãos, que nós temos, que parte lá da suprema alma universal, passa pelo nosso grande logo solar, essa entidade emanadora, criativa, que é o grande arquiteto desse nosso universo, né? É o Gadu da maçonaria, né? O grande arquiteto do nosso universo é o logo solar, porque ele cria esses planos com a sua vontade, ele mantém esses planos funcionando, né? Então, apesar de nós vermos só o que está lá embaixo, né, no plano físico, mas o fato, meus irmãos, é que nós estamos mergulhados na vida divina, né? E muito bem definiu isso o apóstolo Paulo, quando ele falou sobre Deus, ele diz: nele nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Não há, meus irmãos, como escapar disso. Nós estamos num processo espiritual, nós estamos num oceano de energias espirituais. Então, o ser humano não é só isso que a gente vê. E a grande beleza da teosofia, meus irmãos, é revelar isso.
é revelar que além do físico, há um duplo etérico, há um corpo astral, um corpo mental, e lá para frente nós vamos ainda criar um corpo búdico, um corpo átmico, né? Muitas pessoas aqui na Sociedade Teosófica falam assim muito disfarçadamente, o ser humano tem 7 corpos. Nós não temos 7 corpos ainda, meus irmãos. Nós temos 7 princípios. Princípios que estão conectados com as 7 emanações primárias, né? Os 7 grandes planetas, as 7 grandes consciências planetárias, que estão afinadas com os nossos 7 chakras, os 7 grandes centros energéticos, né? E toda uma série de conexões, né? Então, para estudar isso, meus irmãos, vamos falar desse processo que é, a gente acha que conhece muito bem, né? Então, o corpo material, né? Hoje em dia que a ciência está descobrindo a série de processos a que o corpo está submetido, né? A medicina, a química, a biologia, né? A neurociência, que hoje está desvendando os mistérios do cérebro, né? O corpo físico é tão maravilhoso, meus irmãos, que ele é o sumário da evolução de todas as formas vivas nesse planeta. Agora, a esse conhecimento, nós temos que acrescentar o conhecimento teosófico, que vai nos falar do quê? Vai falar de um corpo vital, né? Que ao redor e interpenetrando o nosso corpo físico, existe um corpo energético, né? Que não é visível aos nossos olhos, mas que ele pode ser sentido pela nossa sensibilidade um pouco mais profunda, ele pode ser visto pelos clarividentes, pode ser praticamente fotografado através do efeito eletromagnético chamado efeito corona na fotografia Kirlian, né? É possível registrar os efeitos do duplo etérico, né? Ou do corpo vital, né? Há muitas maneiras de chamar esse corpo, né? Então, a grande função desse corpo, meus irmãos, que é um corpo energético, se nós fôssemos enxergar o ser humano, a sua energia, né? Porque ele é um condutor das energias que vêm tanto do Sol quanto que vêm da Terra. Porque dentro da nossa Terra, meus irmãos, existe um resquício da formação do sistema solar. Então, lá do centro da Terra, onde há praticamente um metal fundido, líquido praticamente, incandescente, que está inclusive em movimento, gerando o campo eletromagnético da Terra, ele gera correntes de energias que vêm até a superfície, não só o magma aí que sai pelos vulcões, mas são, meus irmãos, fazem parte dessas 3 grandes energias, né? O Forrati, o Prana e a Kundalini. Do centro da nossa Terra vem principalmente a Kundalini, que sobe pelas nossas pernas e se aloja no chakra básico, né? Que dá essa vontade, meus irmãos, do ser humano viver, que dá energia para que as células possam se manifestar, possam se movimentar, possam crescer, né? Isso acontece também nas plantas, nos animais, nos insetos, tudo que é vivo se alimenta da Kundalini que vem principalmente do centro da Terra, mas vem também a Kundalini do Sol, né? E existe principalmente essa energia chamada prana, também chamada vitalidade que vem do Sol,
e que entra pelo chakra esplênico, né? Daqui a pouco nós vamos falar mais disso, nós vamos mostrar, inclusive, né? Então, o ser humano, ele é um veículo de matéria física, mas ele também é um veículo de matéria energética, né? Então, essa vitalidade, ela entra pelos nossos chakras, e os chineses, que são praticamente a civilização mais antiga que está ativa atualmente, eles desenvolveram um conhecimento maravilhoso da circulação dessa energia do prana, da vitalidade, que eles chamam de Qi, né? Então vocês podem ver ali, né, nessa imagem, os meridianos, os pontos, né, que os indianos chamam de nadis ou nadis, né? São 70.000 pontos de energia que existem no campo energético do ser humano. E toda dor, toda doença, todo problema físico que nós temos, na verdade, é um problema de fluxo dessa energia que está estancado, que não está fluindo direito, e aí eles inventaram vários sistemas para desbloquear essa energia, tanto com aplicação de agulhas, né, acupuntura, quer seja com ervas que são depositadas sobre o corpo, ou a erva no formato que pode ser queimado sobre os determinados pontos. Eles sabem estimular, eles mapearam esses pontos. Os chineses, inclusive, podem provocar analgesia em determinados pontos do corpo, e até permitindo que seja feita uma cirurgia sem anestesia, porque eles sabem manipular esse fluxo de energia, meus irmãos, que existe nesse corpo vital do ser humano. Então, essas três forças solares é importante a gente manter em mente, né? A Kundalini, ou fogo serpentino, o prana, ou vitalidade, e essa energia misteriosa que é o Forrat, né? O Forrat, ou eletricidade cósmica, que a doutrina secreta diz que ele é o pai de todas as outras energias, mas a sua circulação no cosmos e no nosso corpo é assim, misteriosa. Agora, o prana, ou vitalidade, ela é muitíssimo conhecida. E o prana, ele entra no nosso corpo, meus irmãos, não só físico, mas energético, de várias formas. Quando você se alimenta, você coloca prana no seu corpo, mas principalmente quando nós respiramos. A pessoa que não aprende a respirar, ela não aprendeu como introduzir o prana dentro do seu veículo. A pessoa precisa aprender a respirar profundamente, né, para atrair mais partículas de vitalidade que vêm do sol, e assim ter uma saúde mais perfeita. Porque nós podemos passar muitos dias sem nos alimentar, meus irmãos, dias e dias sem beber água, mas a gente não pode passar mais do que uns 5, 6 minutos sem respirar. Então, a respiração é a alimentação mais importante, e é junto com ela, com aquele movimento do fole do nosso pulmão, que entra a vitalidade no nosso corpo, e essas partículas vão para o chakra esplênico, que está sobre o nosso baço, e dali ele é distribuído para todo o corpo. Então, vale a pena estudar esse assunto, meus irmãos. Indico aí o livro Os Chakras, né, do nosso querido Bispo Leadbeater, que vai ser importante, né? Então, a teosofia, falando dos veículos de consciência, nos fala dos chakras, né? Que são, na verdade, meus irmãos, muitos milhares de chakras que há no nosso corpo. Mas é óbvio que há sete maiores, né? Que são rodas que existem sobre o nosso corpo vital, né? Então,
o nosso duplo etérico, o corpo vital, ele tem essas funções. Ele atua como molde na construção do corpo físico. Ele absorve o prana, ou vitalidade, e distribui pelo nosso corpo e atua como ponte entre a nossa consciência física e a consciência astral, né? Ou seja, é tudo interligado, meus irmãos. Se a pessoa está com pouca vitalidade, se a pessoa está cansada, ela não consegue mais pensar direito, não consegue nem mais se emocionar, ou seja, ela não se comunica mais com os veículos superiores, né? E desenvolve, né, os centros de força através dos quais o fenômeno do mundo etérico pode ser conhecido. Então, o duplo etérico ou corpo vital, ele é o molde do nosso corpo. É ele que realmente moldou a nossa vida desde a tenridade. É nele que está realmente impresso, meus irmãos, o karma das doenças que nós vamos ter, dos problemas que podem aparecer, ou também da nossa saúde, né? Então, o sistema de chakras, meus irmãos, que na verdade não são só esses sete grandes centros, né? Que aliás há uma grande controvérsia realmente em alguns, por exemplo, na lista do senhor Leadbeater no livro Chakras, ele pula, por exemplo, o chakra sexual. Ele fala lá uma coisa meio absurda que o chakra sexual é usado só na magia negra e não sei o quê, mas isso foi um, podemos dizer, uma bobagem que ele cometeu, porque o ser humano só existe sobre a Terra pelo fato da energia excitar os chakras, o chakra sexual, que é o segundo, né? Começando de baixo para cima, né? E ele pula o chakra sexual e depois ele fala do do plexo solar, e aí ele fala de um chakra que é, para os indianos, um chakra secundário, um chakra que é o chakra do baço, que ele chama de esplênico, né? Mas o fato é que essa lista do Sr. Leadbeater é uma lista um pouco prejudicada por causa disso, né? Mas vejam bem, meus irmãos, a complexidade. Os chakras não são só esses chakras da frente, meus irmãos. Nas costas também existem os chakras. A energia, na verdade, ela entra pelas nossas costas e sai pela frente. Esses chakras que são tradicionais, é, o estudo deles são os chakras de saída. Os chakras das costas é que são verdadeiramente os chakras de entrada, né? Então, há uma série de outros chakras importantes, por exemplo, no alto da cabeça existem 12 grandes chakras. Existem os chakras sobre os olhos, por exemplo, né? Porque sempre quando há chakra, existem glândulas importantes no corpo físico, né? Então, os olhos, eles têm um poder energético muito grande. Quando você olha muito para uma pessoa, você até incomoda a pessoa, né? Quem de nós aqui já não virou a cabeça para trás e tinha lá alguém olhando fixamente para a gente, né? E isso é o poder, meus irmãos, dos chakras dos olhos. Ou, por exemplo, os chakras que existem nas palmas das mãos, né? Que nós aqui, sacerdotes, né, o irmão Heitor, né, a gente usa para fazer os sinais, para impor a mão na hora de curar alguém, de batizar uma criança. Você batiza jogando energia do chakra da mão, impondo a sua mão sobre os elementos ou quando você está fazendo o ritual da missa, ou quando você está batizando, quando você está curando, né? Então, há muitos outros chakras importantes, meus irmãos, no corpo humano. Há chakras, por exemplo, no lugar que as pessoas menos esperam. Por exemplo, há chakras, por exemplo, nos joelhos.
Quando você pede num ritual, olha, se ajoelha aí, ou você está numa missa, tem que ajoelhar. Por que que se ajoelha, meus irmãos? É porque tem chakras nos joelhos que você pressiona na hora que você está se ajoelhando e há ligações dos chakras inferiores com os superiores. Quando você se ajoelha numa missa e você pressiona os dois chakras do joelho, eles estão conectados com o chakra do coração, o cardíaco. A tendência é que o cardíaco se abra pelo fato de você estar ajoelhado. Então, muitas pessoas que não conhecem o ocultismo, não estudam a teosofia, não estudam aí, isso é um tema, na verdade, de fisiologia oculta, elas acham que aquilo ali é humilhação, a pessoa se ajoelhar no ritual, vai estar lá na maçonaria, tem que se ajoelhar toda hora para fazer juramento, para fazer não sei o quê. Não, meus irmãos, é esoterismo, é você usar esse conhecimento da existência dos centros energéticos, né? Então tem aí os nomes clássicos, né, dos chakras, e o importante dizer, meus irmãos, é que embaixo de cada um desses centros existe um conjunto de glândulas importantes. As glândulas, que aparentemente a ciência descobriu tudo quando descobriu as glândulas, os hormônios, mas exatamente onde há esse conjunto de glândulas, em cima delas há o centro energético, né? Isso é muito importante a gente conhecer, né? E cada chakra tem um poder próprio, né? Então, o chakra lá do alto da cabeça, por exemplo, ele dá conexão com o universo. O chakra do centro das sobrancelhas, né, dá a terceira visão, dá a clarividência. O chakra da garganta, ele dá a clareaudiência de você ouvir os outros mundos, né? O chakra do coração, meus irmãos, ele nos dá compreensão, nos dá compaixão pelo nosso semelhante. É por isso que ele é chamado, dito que é o primeiro chakra que tem que abrir, é o chakra do coração, para você se sentir conectado com as demais pessoas, né? O, o chakra aqui do plexo solar, ele nos conecta emocionalmente com as outras pessoas, né? E obviamente que o chakra sexual, ele nos conecta também com as outras pessoas pela atração física, porque senão a nossa espécie não continuaria, né? Então, cada chakra desses sete grandes chakras tem um poder ligado com ele, meus irmãos. Isso aí vocês têm que estudar justamente no livro do nosso irmão Leadbeater, né? Então a aura da vitalidade, meus irmãos, ela é muito importante porque a gente sabe quando a pessoa está quente, quando a pessoa está saudável, ela está emanando prana, né? Que ela especializou, que ela introjetou dentro do seu corpo através da alimentação e da respiração. E isso ela acaba transmitindo para outras pessoas, né? É muito importante. O duplo etérico, ele é isso, ele é essa aura azulada em volta do corpo físico, né? Mas aí eu vou trazer para vocês uma coisa muito prática aqui, meus irmãos, para não ficar. Quando se fala muito de chakras, né? Muitas vezes fica só uma coisa de até falando esses nomes sânscritos aí. Tem organizações aí que decoram esses nomes aí. Não adianta nada você chamar o terceiro olho de Ajna, de chamar o outro de Sashahara, não sei o quê. O chakra não atende pelo nome, meus irmãos, né? Ele atende pelo fluxo de energia que passa com eles. Nós acabamos de ver que os chakras são o ponto de conexão com o nosso corpo astral, que é o corpo do quê? Das emoções.
Então, pelo duplo etérico estão passando, meus irmãos, informações, energias emocionais muito poderosas, né? Na verdade, o duplo etérico ele é um filtro das nossas emoções. Então, esses 7 chakras, né? Que tem os nomes aí em sânscrito, que eu não vou nem ficar repetindo, Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sasahara, né? Eles têm, meus irmãos, não só esses poderes ligados, mas na prática, meus irmãos, nós estamos submetidos a certas emoções e principalmente a 7 emoções que praticamente controlam as nossas vidas. Se nós, obviamente, temos percepção delas e controle dessas emoções, né? E nós vamos ver isso agora na sequência, né? Por exemplo, o chakra básico, que está lá na base da coluna, meus irmãos, ah, ele pode nos dar duas sensações muito diferentes. Por exemplo, o medo, né? Ele fecha o chakra básico. Toda vez que vocês sentirem emoções de medo, quando, por exemplo, você vê uma notícia na televisão, a pessoa gerando lá um pânico, dizendo que vai ter uma guerra, que vai ter uma pandemia, que vai ter uma tragédia, que o mundo vai acabar, entendeu? Esse tipo de informação, ele fecha o teu chakra básico. A energia não entra no seu corpo. Então nós temos que evitar, meus irmãos, essas situações de medo, que outras pessoas coloquem medo na gente, porque se você meditar, se você estiver tranquilo, o seu chakra básico vai se energizar e vai te dar. Quando você sente uma sensação de liberdade, é que teu chakra básico está funcionando corretamente. Então fujam dessa sensação de medo, meus irmãos. Já o chakra sexual, e aí eu vou passar por cima da lista do, do nosso bispo Leadbeater, né? Porque o chakra sexual, meus irmãos, muitas vezes a sociedade, as religiões, a família, a moral, elas põem uma sensação na pessoa de culpa, né? De que você não pode exercer a sua sexualidade, que você não pode buscar o prazer sexual, que você deve limitar isso aí, entendeu? Quando, na verdade, meus irmãos, o chakra sexual ele é importantíssimo, como eu já disse, para a nossa espécie. Se você não entrar em comunhão com uma outra pessoa sexualmente, né? Efetivamente depois se transformarem num casal e gerarem uma família, a nossa humanidade vai desaparecer desse planeta. Então, há muita energia envolvida aí. Então, assim como o medo, a culpa, ela fecha o chakra sexual. E as religiões, inclusive, colocavam muito esse sentimento de culpa, porque a função desse chakra, na verdade, meus irmãos, é gerar integração com o nosso semelhante. É você se sentir bem fisicamente, emocionalmente com outras pessoas. Então fujam desse sentimento de culpa. Já esse chakra mais ligado com a região aí do plexo solar, o que fecha ele é a tristeza. Quando você está triste, quando você está cabisbaixo, você está depressivo, né? Você está fechando esse chakra do plexo solar. Quando a função dele, quando ele está bem harmonizado, você se sente alegre, você se sente leve. Então nós temos que fugir desses sentimentos, dessas informações que nos levam à tristeza, no sentido realmente pejorativo, né? De ser imposta a tristeza sobre nós, ou que nós mesmos cultuemos
essas emoções. Já a do coração, meus irmãos, é o par de opostos, né? Mais famoso. O que fecha o chakra do coração é o ódio. Quando você odeia o seu o seu semelhante, uma outra pessoa, uma situação, você está com esse chakra fechado. E o amor é quando ele está aberto, né? Então, por isso é o que são essas duas emoções que mais ligam as pessoas, até karmicamente, é o amor e o ódio, né? E Madame Blavatsky, ela até faz uma correlação, né? Até com o chakra básico, né? Que você não pode, você realmente não pode ter ódio no seu coração se você não tem medo de alguma coisa, de alguém. Pois aquele que não teme, ele não tem o ódio, e é esse que pode realmente sentir o amor pelos seus semelhantes. Então a gente tem que ficar bem atento para essas situações aí negativas, né? Já o chakra da garganta é um chakra muito importante, porque ele tem a ver com a nossa mente, porque ele está ligado com a garganta, com a fala, ele se liga muito com as ideias. Então, todas as ideias negativas, depressivas ou depreciativas, elas fecham o chakra da garganta. Enquanto que as coisas, o oposto disso é o positivismo. É quando você pensa positivo, você é proativo nas situações, né? E o chakra da terceira visão, do centro da nossa testa, entre os olhos, né? O que fecha ele é a depressão. É você usar a sua percepção para se deprimir, para se jogar para baixo, quando a verdadeira função dele é ser criativo, é ser perceptivo. Então a gente tem que evitar muito essa postura e esses sentimentos de depressão, porque eles jogam a pessoa realmente para baixo. E lá em cima, meus irmãos, o chakra do alto da cabeça é, são é um sentimento que tem muitas pessoas que cultuam, que chega a dizer que ele é positivo. Ah, eu tô com raiva de alguém. Ah, eu tô com raiva do determinado político. Eu tô com raiva que o meu carro não, só vive dando defeito. Quando você faz isso, meus irmãos, essa emoção negativa, você se fecha para o universo. Porque o chakra do alto da cabeça é o que te conecta com o cosmos. E se você se livrar desses sentimentos de raiva, é só aí, meus irmãos, que vai haver aceitação da nossa essência, da divindade, de Deus, da nossa conexão com o mundo. Então, tanto o medo lá embaixo no chakra básico, como a raiva aqui em cima no chakra superior, eles são situações que fecham a nossa conexão ou para o nosso semelhante ou para o próprio universo. Então, aí foram dicas, meus irmãos, bem práticas, né? Então, o sumário disso aqui também está aqui, meus irmãos. Então, o chakra, quando ele está doente e quando ele está saudável. O chakra básico, quando ele está com medo, você tem medo no seu ser, você está doente. Se você está saudável, o chakra básico te leva a praticar as ações, né? Você agir. Essa é a função do chakra básico. É aí no chakra básico que é gerado, por exemplo, o sangue. As células vermelhas do nosso organismo são geradas ali, naquela posição, meus irmãos. O chakra sexual, o segundo chakra, quando ele está doente, você se sente isolado, né? Quando, na verdade, se ele fosse saudável, você se sentiria integrado com outras pessoas, ou com as pessoas que estão próximas a você. O terceiro chakra, ou chakra
do plexo, né? Quando ele está doente, você tem baixa estima, né? E, na verdade, quando ele está saudável, você se sente sem julgamentos perante os outros. Você recebe bem as emoções dos outros. O coração, né? Quando você tem ódio, você está com o coração doente. Agora, quando ele está muito saudável, você tem amor. Você tem amor incondicional. O chakra da garganta, o negativismo, ele é o chakra doente. E a postura positiva, principalmente em relação às ideias, é a manifestação saudável desse chakra. Já da terceira visão, a depressão é a doença desse chakra, porque ele impede você de ver as coisas como elas são. A pessoa triste, deprimida, não vê realmente as coisas corretamente. Ela chega quase a querer aniquilar a vida dela, quando na verdade, ele sendo saudável, você será criativo, você usará essa visão correta para criar coisas boas. E lá em cima, o chakra do alto da cabeça, o coronário, a raiva é quando a pessoa está doente. E a aceitação, a conexão com o universo é quando ele está realmente saudável. Então, meus irmãos, isso está muito ativamente em nós. E quando nós vamos nos corpos ainda superiores, é óbvio que eu não vou poder entrar em muito detalhe aqui hoje, porque senão fica uma palestra interminável, mas nós temos aí estudos teosóficos muito intensos, né? Somente do Sr. Leadbeater, do Sr. Geoffrey Hodgson, a Dora Kunz, né? Porque além do duplo etérico, existe um ovoide ao nosso redor, meus irmãos, que é o corpo emocional, é o corpo astral. É por isso que quando o ser humano perde o corpo físico, perde o corpo denso, e fica e depois perde também as suas energias etéricas, ainda subsiste o ser humano, porque tem o corpo astral, existe um mundo astral onde nós vamos viver. Então, as pesquisas que foram feitas aí, as pesquisas de Leadbeater no livro O Homem Visível e Invisível, ele mostra desde que, né, ele usa um termo lá, infelizmente, muito depreciativo, né? Ele chama de homem selvagem, né? Mas eu até entendo que lá naquela época do seu Leadbeater, da Blavatsky, ele chamar a pessoa de selvagem era até compreensível, né? Porque ele dizia que esse homem primitivo ele não tinha muitas cores na sua aura, então ele tinha assim emoções muito toscas, né? E foi Leadbeater praticamente que estabeleceu que as cores que estão presentes na aura do corpo astral demonstram os tipos de emoções que a pessoa tem. Então aí depois ele mostra uma pessoa um pouco mais evoluída que já tem, sei lá, um carmesim de um pouquinho de afeição, já tem um amarelo assim meio ocre, que já é um intelecto meio egoísta, né? Que a pessoa já tem assim uma certa inteligência aí se manifestando nesse corpo, né? Tanto no astral quanto no mental. E tem muito cinza, muita cor escura na parte baixa da aura, né? Que mostra que essa pessoa ainda é muito egoísta, tem muito medo, né? Tem muito ódio às vezes, isso se manifesta nas cores do astral da pessoa, né? Então aí nós vemos os dois opostos aí, né? O corpo astral daquele que ele chama de um ser evoluído, um ser equilibrado, que tem intelecto, que tem amor, que tem ideais, né? Cada cor ali, né, nesse da esquerda aí, cada cor que está ali e as cores estão ali flutuando, né, dinamicamente, né? Agora, esse que está aqui do lado, meus irmãos, é o fulano completamente descontrolado, está tendo um acesso de fúria. É isso que
O Leadbeater diz lá no livro dele: a pessoa, quando ela está profundamente nesse estado de paixão, que geralmente a pessoa fica com vontade de destruir outra pessoa, ou quer destruir a si mesmo, até as coisas que estão à sua volta, essa pessoa está perdida, né, nas emoções, e isso se manifesta no corpo astral dela como raios de paixão, de vermelho, como se fossem raios, uma cor escura que impede a pessoa de se conectar com o seu eu superior, e essa pessoa está realmente completamente perdida, né? E isso nós temos que evitar de todas as formas. Não compensa se perder assim no ódio, né? E a gente sabe que essas coisas não são positivas, mas a visão do clarividente ainda é pior ainda. Vocês vejam bem que desgraça que é essa situação aí, né? Aqui na esquerda nós temos o que Leadbeater chama de o homem apaixonado, né? A paixão amorosa, principalmente, ela é uma coisa assim diferente, né? Porque a pessoa ela fecha o corpo astral dela no, nessa cor rosa, carmesim, e ela não consegue pensar em outra coisa que não aquela pessoa pela qual ela está apaixonada, né? Ela é um pouquinho diferente lá daquele surto de fúria que a gente viu ali atrás, mas ela também fecha a pessoa para o seu eu superior, né? Então, esse aqui do lado direito é uma pessoa assim, vejam bem esse vermelho aqui no fundo da aura da pessoa, uma pessoa profundamente assim, passional, sexual, sensual, né? Por isso que aparece esse vermelho aí. É uma pessoa que vê as coisas pelo prisma, do prazer, do apego à matéria, se apega muito às pessoas, né? Sofre muito por esse apego, né? Tudo isso se manifesta nas cores do nosso corpo astral. Há muitas outras situações aí que poderiam ser exploradas aqui, meus irmãos, mas a minha palestra não é especificamente sobre homem visível e invisível, né? E aí nós vemos aí o de lá é o cara que tem uma certa paixão, né? Tá meio fechado ali nas suas ideias ali. Esse do meio aqui é o fulano que está tendo um arrobo de devoção. Ele é um devoto, é uma pessoa que tem a sua religião, ele está se unindo na sua emoção de amor por Deus, por um santo, por um mestre, e ele vai gerando um azul muito intenso, e ele também, na verdade, está muito apaixonado. E ele também está fechado no ovo áurico, por assim dizer. E aqui na direita é aquele cara com a tá tendo o acesso de fúria, né? Que obviamente nós não recomendamos. E aí tem os casos piores, que são pessoas com tristeza, com depressão, né? Pessoas realmente que Leadbeater diz que quando a pessoa está deprimida, está triste, a aura da pessoa fica cinza, fica cheio dessas nuvens, cinza, marrom e tudo mais, e a pessoa, na verdade, se fecha para o resto do universo, né? Mas finalmente nós chegamos agora, meus irmãos, para discutir a outra aura que o ser humano tem, que é uma vibração mais elevada, que é do corpo mental, né? O corpo mental inferior, que é o mental concreto, né? E aí nós temos pesquisas teosóficas maravilhosas dessa grande clarividente, foi a Dora Kunz, que nasceu clarividente, foi treinada pelo seu Leadbeater lá eh, na Ásia, né, lá na Austrália, e depois mais tarde, ela veio se tornar presidente da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. Então, desde a infância até os últimos anos da vida dela, ela usou a clarividência dela para
criar o toque terapêutico, né? Que faz a pessoa se harmonizar na sua energia do duplo etérico. Ela escreveu esse livro, a Aura Pessoal, né? Que é realmente maravilhoso, né? Ela esteve no Brasil, muitas pessoas, muitos de nós até conheceram ela, deu palestra lá no, na Instituição Pitágoras, no Centro Raja, né? Realmente uma alma assim interessantíssima que na pesquisa dela ela chegou a detalhes, né, de como é, a nossa aura tem detalhes das cores, de formas muito intensas, que para a visão dela, que ela era clarividente, ela poderia praticamente saber tudo sobre a pessoa, né? Até a hora das crianças, ela chegou a investigar como a criança com a pequena, com pouca idade, né, com poucos meses, ou poucos anos, ela tem uma pureza energética, é aquilo que a gente sente, que todo mundo gosta de uma criancinha pequenininha, porque a aura dela é muito pura, né? E conforme a criança vai avançando a idade, ela vai colecionando outras emoções, isso vai se manifestando em outras cores na aura da criança, e conforme chega a adolescência, a pessoa agrega cada vez mais cores, né, na sua aura e essas cores demonstram o que a pessoa é, né? O que ela consegue manifestar em termos de ideias, de desejos, de sensações, de apegos. Muitas vezes aparece até o rosto de uma pessoa flutuando numa aura, é porque a pessoa tem um apego muito grande com a outra pessoa. Então, esse é um universo, meus irmãos. Vejam bem como que esse mundo existe ao nosso redor, na nossa aura, e a gente não vê, mas a gente sente. Quando a gente fecha o olho, nós já estamos, meus irmãos, como diria a senhora Blavatsky, no plano mental. Quando você imagina uma coisa, você cria na sua aura essa coisa. E é por isso que o ser humano é tão poderoso, porque nós temos esse princípio criativo dentro de nós que se plasma na nossa aura. Tudo aquilo que a gente pensa diariamente ele se conforma na nossa aura e fica permanente na nossa aura. Tudo que a gente gosta, tudo que a gente pensa muito, tudo que a gente estuda, eu não posso entrar aqui em detalhes sobre essas auras, mas esse livro eu recomendo muito, a Aura Pessoal, é da editora Pensamento. Leiam esse livro que realmente é maravilhoso. Eu só trouxe aqui para vocês é, terem realmente essa percepção de que o ser humano não é seu corpo físico só, meus irmãos. Quando nós falecermos e a gente perder essa matéria, nós estaremos nesse outro mundo. Nós estaremos primeiro no plano astral, depois no plano mental. O astral é aquilo que os cristãos chamavam do purgatório, né? E quando o corpo astral nós abandonarmos eles, que nós vamos abandonar o corpo astral, assim como a gente abandona o físico, nós vamos estar nesse corpo mental, meus irmãos, e nós vamos nos resumir às nossas ideias, às nossas utopias, à nossa espiritualidade. É por isso que a gente precisa, meus irmãos, estudar muito aqui na Terra, é preciso é, encher a nossa mente de conteúdos, da visão das doutrinas superiores, porque nós vamos trabalhar isso, meus irmãos, quando a gente estiver do outro lado. A gente não tem como trabalhar isso enquanto a gente está aqui na matéria, de uma forma direta. Mas quando a gente estiver lá do outro lado, meus irmãos, vai chegar um momento que a gente vai voltar, né, na nossa essência. A gente vai se despir até desse corpo mental e nós vamos, né,
E através das encarnações, desde aquele corpo mental pouco evoluído, a gente vai, a cada encarnação, a gente vai desenvolvendo mais qualidades. É isso que faz que certas pessoas no mundo sejam muito evoluídas e outros sejam pouco evoluídas. É mérito, meus irmãos, acumulado de outras existências. Não é simplesmente um presente de Deus que cai lá de cima. Tudo é. Nós estamos, na verdade, de uma meritocracia, meus irmãos. E nós vamos voltar depois da morte, meus irmãos, quando a gente chegar a abandonando os corpos aqui desse quaternário, né, do físico, etérico, o astral e o mental inferior, a gente vai voltar aqui no manas superior ou no nosso corpo causal. Então nós vamos voltar na nossa essência, meus irmãos. Aquele corpo que é o mesmo entre todas as encarnações, que é o corpo que causa as encarnações. É o corpo mental superior, né? E que é chamado de corpo causal na teosofia, e que esse corpo, inclusive, ele não tem muitas cores, né? Porque só as pessoas mais evoluídas que conseguem desenvolver o amor, a devoção, o intelecto sem forma, né? E então, meus irmãos, é aí que está realmente a nossa evolução. É esse o nosso verdadeiro ser, é esse corpo mental superior e que nesse belíssimo quadro que está lá na Sociedade Teosófica na Inglaterra, né, chamado A Senda, nós, meus irmãos, nessa peregrinação obrigatória da nossa chispa divina, a gente vai evoluindo através de todos esses corpos, amealhando todas essas cores para poder, meus irmãos, retornar à nossa chispa divina, retornar com a verdadeira essência, com o perfume de todas essas encarnações, dessas 777 encarnações, como é assim dito, né? E quiçá um dia a gente desenvolva essa aura do adepto, que é quando a pessoa atinge o seu segundo nascimento, é o nascimento para o cosmos, quando aquele ovo áurico se rompe e nós então nascemos para o universo e novas possibilidades podem surgir de uma vida mais ampla, uma vida inclusive fora até dessa esfera do planeta Terra. É isso que os nossos mestres atingiram, e é isso, meus irmãos, que eu desejo para todos vocês, que através desses estudos teosóficos nós nos conscientizemos desses veículos que nós temos. E para finalizar, eu vou citar os três princípios que estão lá no livro O Idílio do Lótus Branco, que escreveu Mabel Collins, que é o sumário, meus irmãos, de tudo isso que eu disse, que ela diz lá naquele livro, O Idílio do Lótus Branco. A alma do homem é imortal e o seu futuro é de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites, né? E o segundo princípio é o princípio que dá a vida, né? A vida universal, ela mora em nós e fora de nós. É imortal e eternamente benéfico. E nós estamos mergulhados nessa vida, meus irmãos. E principalmente esse terceiro princípio. Cada homem, cada mulher, cada ser humano é o seu absoluto legislador, o dispensador da glória ou das trevas para si próprio. É o decretador de sua vida, recompensa ou punição. Não há
meus irmãos, ninguém fora de nós nos punindo, nos presenteando ou dificultando a nossa vida. Nós somos exatamente aquilo que nós plantamos no passado ou que estamos plantando no presente, nós vamos colher no futuro. Cada um de nós é responsável pelo que acontece na nossa evolução. Então, eu agradeço essa oportunidade de ter vindo falar desse assunto, desses assuntos que são muito, obviamente, batidos aqui na loja Raja Yoga, em toda a sociedade teosófica, mas é para que vocês tenham vontade, meus irmãos, de pesquisar cada vez mais, porque é para isso que existe uma loja teosófica como a nossa, que existe a sociedade teosófica, a literatura teosófica, para que a gente se conscientize do que é ser humano, do que é ser um ser espiritual. Então, muito obrigado, meus irmãos. Namastê. Muito obrigado pela paciência de todos vocês.